Olá, aqui é a Joyce Antigonal e hoje nós vamos falar sobre a terceira parte de It, a Coisa. Gente, eu sei que eu tô um pouco atrasada com esses vídeos, porém eu tive que dar uma pausa na leitura de It logo um pouquinho antes ali da Bienal do livro, que aconteceu em setembro. E depois vieram outubro, novembro, foram alguns meses meio conturbados por aqui. Depois dezembro, final do ano, eu acabei não conseguindo mais pegar It. Mas eu vou agora colocar em dia a parte 3 para vocês, falar tudo que eu achei sobre essa terceira parte. E agora em fevereiro eu vou dar continuidade à leitura, então finalizar It e finalmente trazer para vocês todas as minhas impressões. Para começar esse vídeo, eu vou utilizar aqui então, como nos vídeos anteriores, as 3 questões ali que a editora Suma ela disponibilizou para ajudar na discussão então dessa terceira parte, tá? Lembrando, mais uma vez, que esse vídeo vai conter alguns spoilers, obviamente, porque a gente tá falando ali do miolo do livro praticamente. Então, assistam o vídeo com as suas contas em risco, tá? A primeira questão é o que você achou do reencontro da Coisa com cada personagem. Então, para contextualizar, a gente vai ter finalmente ali o reencontro de todos os personagens ali no restaurante, onde eles marcam esse encontro. O Mike, como a gente já sabe, que faz a ligação com todo mundo, relembrando então da promessa que eles tinham feito na infância. Então, todos voltam, com exceção então do Stanley, que a gente sabe que ele acabou cometendo suicídio. É importante dizer que eles efetivamente não sabem por que estão ali, porque aparentemente a gente entende que eles se esqueceram basicamente de tudo que eles viveram ali em Derry, tá? O único que se lembra de tudo é o Mike, que continuou vivendo em Derry. Então a gente tem mais ou menos uma pista de que quem se afastou de Derry ali meio que se esqueceu de tudo que aconteceu, e quem continua em Derry continua se lembrando, tá? Outra coisa importante de falar sobre isso: todos os personagens a gente vai entender que eles são super bem sucedidos na carreira deles, tá? Então a gente tem ali o Billy, que ele é um autor muito famoso, a gente tem a própria Beverly, que é uma estilista muito famosa, e assim vai indo, tá? A gente entende que eles são muito... A Cira acabou de bater na câmera, vamos arrumar. E isso é legal a gente perceber agora, porque a gente vai fazer depois uma análise de como eles realmente estão com eles mesmos, como eles lidam com as questões internas, tá? Então, nesse primeiro encontro ali, eles ficam sabendo, então, da morte do Stanley. Então, eu particularmente achei isso, não só a descoberta sobre a morte, mas também achei o reencontro deles ali no primeiro momento super frio, porque eu esperava algo muito mais intenso. Mas a gente entende ali que, tipo, isso acontece porque eles não se lembram de basicamente nada, tá? Nesse primeiro encontro, ele já tem um primeiro contato com a Coisa, porque vai acontecer ali alguma coisa meio bizarra envolvendo alguns biscoitos da sorte. Eles estão numa sala privada do restaurante, então apesar de acontecer em um lugar público, só estão eles nessa sala, e é uma coisa bem creepy. E ali já é a primeira coisa que acontece que tem uma ligação com a Coisa, tá? Depois disso, então, focando mais nessa questão que a editora Suma levantou, a gente vai ter ao longo dos capítulos os encontros isolados de cada personagem, gente. E sem dúvida nenhuma, o pior encontro pra mim é o da Beverly. Ela vai, então, eles fazem um combinado ali nesse encontro de que, bom, de repente, por que cada um não sai sozinho para tentar se lembrar do que aconteceu aqui? Então, cada um vai em determinado local de Derry. Por exemplo, o Ed vai no campo de futebol e ali ele tem o primeiro encontro dele com a Coisa. O Billy, ele tá caminhando ali por Derry e ele vai encontrar uma loja de artigos antigos. Ele vai encontrar a bicicleta dele super antiga, gente, que é a Silver. E é um encontro super nostálgico também, é um encontro bem legal. Mas após isso, né, enquanto ele tá andando com a Silver na rua, ele vai ter o primeiro contato dele com a Coisa, né? E é bem interessante porque vai fazer uma alusão muito direta com o que aconteceu com o George, com o irmão dele, né, no bueiro. Então ele vai ficar confrontando o bueiro ali, então é bem interessante. Mas o pior de todos, gente, é o da Beverly, que ela vai ir então até a antiga casa dela. Ela vai descobrir então que o pai dela não mora mais ali, mas quem está morando ali então é uma velhinha que convida ela para entrar.
E, gente, é extremamente assustador e creepy, assim. É aterrorizante mesmo. E só fazendo um paralelo, assim, com o filme, que eu tô tentando evitar fazer essa comparação, mas, assim, no filme ficou perfeito, perfeito, perfeito mesmo. E aqui também a gente vai ter a confirmação, então fica meio que subentendido nos episódios anteriores, ou eu sou meio lesada pra entender isso diretamente, mas a gente tem a confirmação, então, que o pai da Beverly abusava dela, tá, gente? Então isso é muito foda, porque mais pra frente vocês vão entender o porquê, tá? Além do retorno, então, dos personagens principais, que é a turma dos otários, né, o clube dos otários, a gente vai ter a vinda de alguns outros personagens também pra Derry, e um deles vai ser o Hank Bowers, que, pelo que a gente já foi apresentado, é um personagem ali que cometia bullying ali, né, com alguns dos personagens, como o Mike, o Ben, e mais precisamente o Ben e o Mike ali, que acho que sofreram mais, né, mas a gente também vai entender que o Hank teve muita participação ali com a manifestação da coisa em Derry na infância deles, e a gente não entende muito bem por que o Hank está no lugar onde é que ele está, porém ele dá um jeito de fugir e agora ele está indo para Derry. Então a gente não tem ainda a resolução do que aconteceu, eu acredito que a gente só vai ter no final, né, como a história é contada assim, intercalado o presente e o passado. Mas ele está indo para Derry também, e a gente sabe que ele está influenciado pela coisa, tá? Outros dois personagens que estão indo para Derry é o marido da Beverly, porque a gente sabe que ela teve um conflito com ele ali para conseguir sair de casa. Aí a gente também vai descobrir que a Beverly, ela não conseguiu se livrar do que ela viveu no passado. Ela acabou se relacionando com um homem abusivo, ela está no relacionamento abusivo, onde ela sofre violência. Então isso é muito triste perceber isso, sabe? De que ela não conseguiu se livrar disso. E aqui tá o início daquele paralelo que eu comentei com vocês sobre como eles são bem-sucedidos, mas eles ainda têm questões internas muito fortes dentro deles a serem resolvidas. Então eu achei isso muito, muito interessante. E outra personagem que também tá indo pra Derry é a Audrey, que é a amiga, melhor amiga da Beverly, que acaba ajudando ela nessa fuga, acaba sendo violentada, não, ela acaba apanhando ali do marido da Beverly, que vai tentar tirar dela a informação de pra onde a Beverly foi. Então esses três personagens estão indo para Derry, a gente pode esperar então um grande acontecimento, né, porque todas as pessoas estão indo para a cidade. A outra questão então que a editora assuma é: você que está lendo pela primeira vez, tem alguma teoria sobre o que é a coisa? É difícil responder essa pergunta porque eu já vi os filmes, então, enquanto eu assisti o primeiro filme, eu já imaginava que a coisa era algo como o bicho-papão de Harry Potter, entendeu? Que era a manifestação do pior medo da pessoa, tá? Provavelmente, não sei se a J.K. Rowling teve uma inspiração nisso, enfim. Mas durante a leitura, então, eu tô tendo mais indícios de que a coisa é uma entidade muito poderosa, mas não sei de onde ela vem, tá? Ainda não sei, ainda não diz muito no livro, acho que dá a entender que é alguma coisa do espaço, mas não explica muito bem como, tá? A cada final de parte, então, a gente tem um interlúdio. Na parte 2, no último vídeo que eu comentei, eu falo sobre o Black Spot, e aqui o Mike, então, que é a pessoa que tá relatando essas coisas, ele vai comentar sobre todos os casos bizarros que aconteceram em Derry, e de como que ele conseguiu analisar de que todas essas tragédias, eles são ciclos, tá? Então aqui no terceiro interlúdio, né, o Mike ele vai falar sobre o incêndio de Black Spot, que aconteceu em 1930. Ele vai falar sobre a explosão siderúrgica que encerrou, né, os 25 anos. E aqui ele fala, né, comenta uma frase, citando uma frase do livro, é como se o sacrifício monstruoso fosse necessário no final de cada ciclo para acalmar a força terrível que trabalha aqui, para fazer com que a coisa adormeça por mais um quarto de século aproximadamente. Então aqui a gente já começa a entender que esses ciclos, né, que a coisa retorna a cada 25 anos e que para ela ser saciada, então, para ela adormecer, acontece uma tragédia, tá? Com muitas mortes. E aqui ele vai contar, então, o caso da gangue Bradley, que é o caso
mais recente. Quem vai contar esse caso pra ele é o Sr. Kinney, que é um morador ali antigo de Derry. E é muito legal de entender isso, porque todos os moradores de Derry que contam essa história pro Mike, eles meio que tipo, eu vou te contar, mas ninguém vai acreditar muito nisso, sabe? Eu achei isso meio bem estranho, mas eu acho que vai explicar mais no futuro. E a última questão, então, que a editora Suma ela indaga é quais são as expectativas daqui pra frente. Lendo essa terceira parte, então, a gente tem muitas questões, muitas perguntas, muitas dúvidas, tem muita coisa ainda que a gente tem a resolução do que aconteceu no passado, mas a gente não tem o caminho que levou até isso. Então a gente tem muitas dúvidas, sabe? Isso que acontece com o Henry, que basicamente ele levou a culpa, a gente entende que ele levou a culpa de tudo que aconteceu há 25 anos atrás. Então, enfim, é impossível não ficar criando teorias do que como tudo se desenvolveu, mas pelo ritmo que a coisa tá indo, dá pra perceber que isso só vai ser revelado no final. E gosto muito da forma como ele conseguiu manter, né, as particularidades de cada personagem, sabe? Então, o Ed, por exemplo, que é um personagem super engraçado, ele continua com a mesma personalidade. E aos poucos eu sei que isso vai se desenvolvendo, a gente vai conhecer mais ainda esses personagens. Uma curiosidade também que eu esqueci de falar é que aqui a gente vai ter o baque que os personagens vão ter em relação ao físico do Ben, né? Que o Ben, quando criança, ele era mais gordinho e aqui ele está super mudado, então isso é uma questão muito interessante. Outra coisa legal também que acontece, né, que é muito curiosa, é que o Billy, ele deixou de ser gago, né, quando ele partiu de Derry, e agora que ele voltou, a gente vai ter ele gaguejando de novo, não tanto quanto ele era criança, mas agora parece que isso está voltando. Então a gente vê que a presença da coisa, a manifestação da coisa em Derry é muito forte, isso afeta diretamente os personagens. E as minhas expectativas, gente, é que isso evolua e tome uma proporção muito maior. Eu tô gostando muito da leitura, como eu já falei pra vocês nos outros livros. Agora, então, como eu comentei com vocês, eu vou retornar à leitura em fevereiro e eu quero que até o final de fevereiro eu conclua esses vídeos pra vocês, porque eu tô gostando muito de debater sobre It aqui no canal. O retorno tá sendo muito legal. E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Eu acho que esse vídeo já ficou longo demais, mas tinha algumas coisinhas que eu precisava comentar com vocês. E quero saber se vocês compartilham da mesma opinião, o que vocês acham de It a Coisa, se vocês acham que eu vou estar surpreendida com o final de It, lembrando que eu já li os dois, que eu já vi os dois filmes, né? Eu quero muito que o King me surpreenda, né? Que ele mostre mais do que está na adaptação, eu tô muito ansiosa pra isso. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, assim vocês não perdem nenhum vídeo que eu estou lançando mais seguidamente agora. A gente tá quase chegando aos 10k de inscritos, isso me deixa muito feliz. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo.